Olá pessoal, estamos aqui começando o nosso módulo 2 de captação de recursos públicos por meio da plataforma Mais Brasil, a parte 1, em que a gente subdividiu em três partes, em três fases. Essa parte que nós estaremos agora, a parte da fase proposta, em que a gente subdivide esse módulo 2 em fase proposta, fase de execução dos projetos. A parte 3 que eu me referi já está no módulo 3, que é a fase de prestação de contas. Então são as três fases de maneira didática que a gente está organizando e trabalhando essas informações aqui com vocês. Nesse primeiro momento, na fase proposta, é a fase que a gente conhece como pré-convênio, né? Em que a gente vai estar pensando todas as informações de planejamento, de organização dos projetos, das informações na busca de base de dados do município, entre outras informações que a gente possa estar buscando para construir os nossos projetos e daí dessas informações a gente alimentar a plataforma Brasil para gerar todo o processo de start, né, de início da captação dos recursos públicos dentro da plataforma Mais Brasil. Adiantando aqui a vocês, a gente precisa definir de maneira muito clara qual tipo de perfil que a gente precisa ter dentro da plataforma Mais Brasil, e esses tipos de perfis eles podem ser cadastramento de propostas, perfil de documentos de licitação, né, os procedimentos de licitação, perfil de cadastrador dos processos licitatórios, perfil de gestor de contratos, perfil de gestor financeiro e o de ordenador de despesas. São vários os tipos de perfis que a gente possa estar estabelecendo para nós manusearmos a plataforma Mais Brasil, e neste período de entendimento de como é que consegue fazer todo esse cadastro de início de construção dos projetos, a gente precisa contactar nossa colega Isabela lá na assessoria especial, entre outros colegas que lá fazem parte junto na assessoria especial, para que a gente defina qual é o tipo de perfil que você, enquanto gestor, enquanto pessoa, enquanto profissional, que vai estar manuseando a plataforma Brasil, a gente vai poder estar identificando o tipo de perfil que você vai estar desenvolvendo suas atividades laborais na gestão de captação dos recursos públicos. E aí, adiantando, obviamente, falando aqui, a gente tem que definir de maneira muito clara dois tipos de perfis que são obrigatórios, que é o perfil de gestor financeiro e o perfil de ordenador de despesa. A gente vai ver um pouco mais na frente, no nosso curso, que esses são os perfis obrigatórios, em que a gente não, eu não posso ter o perfil de gestor financeiro ao mesmo tempo ser ordenador de despesa. Ou eu tenho um ou eu tenho um outro. O de gestor financeiro é aquele gestor, aquele profissional que vai estar inserindo todas as informações de documentos de liquidação no ambiente virtual, na plataforma Mais Brasil. E o ordenador de despesa vai estar autorizando tudo aquilo que o gestor financeiro cadastrou de documento de liquidação. O ordenador de despesa deveria, muitas vezes não ocorre, mas deveria analisar tudo que foi inserido de informações para que realmente ele, com sua senha, né, da OBTV, da Ordem Bancária de Transferência Voluntária, ele autorize o pagamento. Tá? Lembrando que os convênios a partir de 2013 operam por Ordem Bancária de Transferência Voluntária. É um pagamento por dentro do sistema, por dentro da plataforma Brasil. E os convênios anteriores, convênios e contratos de repasse anteriores a 2013, eles operam fora, os pagamentos operam fora da plataforma. E aí, com a OBTV, a gente ganhou mais transparência, mais organização de prestação de contas financeira, particularmente, dentro da plataforma Brasil. Mas vamos avançando aqui com o conteúdo e a gente vai conversando sobre isso mais adiante. Nesse primeiro momento, a gente vai estar trabalhando aqui a fase proposta, tá? É a parte 1 do módulo 2 do nosso curso, em que a gente tem aqui a fase inicial, como eu já falei para vocês, de captação, até a aprovação e formalização da proposta, ou seja, do projeto, em ele se tornar um convênio propriamente dito, ou contrato de repasse junto aos órgãos da União, junto aos órgãos federais. Tá? Se for um convênio, como eu já bem coloquei para vocês, ele não vai ter intermediário, não vai existir, por exemplo, a figura da Caixa Econômica. Normalmente os convênios eles não têm obras e serviços de engenharia. Tá? Quando vai ter uma obra de serviço de engenharia, a gente vai ter como intermédio a Caixa Econômica Federal, em que ela vai ser a gestora, a mandatária do contrato, que a gente chama de contrato de repasse. Tem as mesmas características de um convênio, mas por ser obra e serviço de engenharia, a gente estabelece a linguagem de contrato de repasse. Otávio, professor, onde é que está essas informações? Está na 424.
portaria interministerial 424, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? As demais fases de execução e prestação de contas a gente vai estar visualizando nos próximos vídeos, à medida que a gente for avançando com o conteúdo. Tá joia? Vamos então aqui para a próxima informação que a gente traz para vocês. É uma rápida visualização das legislações em que a gente precisa compreender quais são essas legislações que a gente precisa estar, vez ou outra, tá fazendo uma leitura, vez ou outra a gente está se atualizando. E é importante que a gente domine algumas dessas informações. Ninguém precisa ser um especialista nessas legislações, mas a gente precisa ter um conhecimento geral para não se perder, para não ter nenhum problema durante a execução dos nossos projetos dentro da plataforma Mais Brasil. Joia? Então vamos para cá. A gente tem aqui a portaria interministerial 424 de 30 de dezembro de 2016. Ela veio ao final do ano de 2016, então até o dia 29 de dezembro de 2016, a portaria interministerial que estava vigente era a portaria 507. Antes da portaria 507, a gente existia a portaria 127, se eu não me engano, e a gente, vez ou outra, tem essa atualização das portarias interministeriais, conforme o período que a gente vai estar analisando, certo? Como eu estava falando, dentro da portaria interministerial 424, nós temos aqui informações sobre a disponibilização das transferências dos recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. Então, essa portaria interministerial ela vai tratar de maneira bem específica, de maneira muito clara, essas transferências voluntárias de recursos da União para os seus entes federados. Quais são os entes federados? Estados, municípios e Distrito Federal. Então, a gente vai ter aí, de maneira muito clara, a normatização, o instrumento jurídico legal, falando em termos de orientações, em termos de norteamento das nossas ações para a execução e prestação de contas dos convênios e contratos de repasse. Tá? Então, todos os convênios, a partir de 2016 até os dias atuais, tem essa portaria interministerial 424 que está nos orientando, nos norteando na forma como a gente precisa executar de maneira eficiente e eficaz todos os processos de convênios e contratos de repasse. Tá? Então é preciso que a gente faça a leitura e fique atento às informações que estão disponíveis na 424. Nós não vamos nos adentrar de maneira muito específica, não é o nosso propósito aqui no curso, mas temos uma geral de como é que se organiza todos os trabalhos, todas as informações dentro da plataforma Mais Brasil, certo? Vamos para cá. Temos ainda aqui a legislação para convênios e contratos de repasse, que é a Lei 866. A Lei 866 que vai deixar de ter força, né? Já foi aprovada, já está quase que entrando em ação, que é a Lei 14.133, que foi aprovada dia 1 de abril de 2021. E a Lei 866 vai parar de ter sua atuação formal. Né, vai ficar para a historicidade das nossas ações enquanto gestor público, enquanto administração pública. Então a Lei 866 ela vai trabalhar até então, tem trabalhado até então, as licitações e os contratos da administração pública. Né? Ela veio regulamentar o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e veio contribuir, deu uma contribuição bastante, todos esses normativos da Lei 866, e que agora vai estar sendo aprimorada por meio da Lei 14.133, entre outras informações que na 14.133 traz para nós. Dentro da legislação para convênios e contratos de repasse, nós temos ainda a Lei 10.520, que é a Lei de Pregão. Tá? Ela vai trabalhar a modalidade de licitação chamada Pregão, que nos traz a aquisição de bens e serviços comuns, né? Contratação desses serviços. Então a gente vai ter aí, é importante a gente compreender também a Lei 10.520 nos seus aspectos pelo menos gerais, para que a gente possa estar se situando na medida que a gente quer fazer uma boa e correta execução dos nossos projetos. Joia? Vamos avançar aqui. Como eu já falei, nós temos aqui a Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, que é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Essa nova lei ela traz algumas inovações nos processos de compras, nos processos de aquisições, e que serão bem importantes para que a gente possa estar desenvolvendo os nossos trabalhos. A Escola de Governo aqui da cidade do Recife já está desenvolvendo cursos sobre a Lei 14.133, neste exato momento já está ocorrendo os cursos sobre a 14.133, então pode ser que alguém já esteja até aqui fazendo esses cursos, então quem não fez, não teve a oportunidade de fazer, quando a escola reabrir esses cursos da Lei 14.133,
da nova lei de licitações de contratos administrativos, eu sugiro que façam esses cursos, serão bem enriquecedores para que a gente possa estar desenvolvendo nossos convênios e contratos de repasse da maneira mais próxima da perfeição. Joia? Então vamos avançando aqui. Temos ainda aqui a lei 4.320, né, que estatui normas gerais de direito financeiro. Ô, Otávio, por que você está trazendo direito financeiro para dentro do curso da Plataforma Mais Brasil, da captação de recursos públicos? A gente precisa entender o que é um empenho, a gente precisa entender como é que se origina uma despesa, né? Como é que são as transferências de recursos por meio de receita, e tudo isso de alguma forma é direito financeiro, administração financeira orçamentária, que a gente chama de AFO, né? E a gente precisa ter esse conhecimento mesmo que de uma maneira geral. Como eu falei, a gente não precisa ser nenhum especialista, mas a gente precisa compreender de uma maneira geral, de maneira ampla, como é que isso aqui está sendo desenvolvido dentro da gestão pública, particularmente aqui no nosso município, no município do Recife. Então, a gente precisa entender, estudar esses normativos, essas leis, né, essas legislações, para que a gente possa estar compreendendo, mesmo que de maneira simplória. Tá joia? Então, a Lei 4.320 é importante que a gente tenha um conhecimento de contabilidade pública, né, contabilidade básica aplicada ao setor público. Inclusive, tem um curso aqui da escola de governo, né, que trata também dessa temática, que é da contabilidade básica aplicada ao setor público. Eu particularmente fiz, reforcei alguns conhecimentos, aprendi novos, então foi bem bacana. Se não sabe novamente eu faço, porque realmente é importante a gente estar se atualizando, se mantendo atual na perspectiva de tornar o nosso serviço com excelência, tá? Tem ainda aqui o Manual de Emendas Parlamentares do Orçamento da União para 2021. É um importante instrumento de planejamento, esse manual de emendas, na medida que a gente ele está sendo construído agora em 2021 para o exercício 2022, no caso o manual de emendas para o orçamento da União do ano seguinte, no ano 2022. Esse de 2021 foi construído em 2020. Então a gente tem aí toda a lógica de planejamento, toda a lógica de estratégia, estabelecimento de estratégia, para onde os parlamentares querem deslocar aqueles seus recursos e eles serem executados no exercício seguinte. Então é uma importante forma de planejar, é uma importante forma e ferramenta estratégia de alocação desses recursos e fazer com que a gente tire do papel os diversos e mais complexos projetos que temos aqui na nossa realidade, particularmente no município aqui de Recife. Então, na medida que a gente está pensando nos nossos projetos, a gente precisa estar olhando essas ferramentas de planejamento. Quais são essas ferramentas de planejamento? É o PPA, tá? A gente precisa, mesmo que ainda existe toda uma complexidade de entendimento das informações que estão contidas no PPA, a gente precisa entender o que é que o governo federal, o que é que a União está pensando para os próximos 4 anos, o que é que o governo do estado aqui de Pernambuco está pensando para os próximos 4 anos, e tentar fazer esse linkar essas informações com o PPA do município. E a partir de então, a gente começa a pensar os nossos projetos linkado com as diretrizes, orientações da União, as diretrizes e orientações de como deve se alocar os recursos para os próximos anos, né? Num estabelecimento de planejamento a médio e curto prazo, e desenvolver todos os nossos projetos em cima dessas áreas temáticas. Tá? Isso é um norteamento que a gente precisa estar amadurecendo cada vez mais enquanto gestão pública, enquanto gestor público, para que a gente possa ter um norte, não desenvolver projetos que não tenham sentido para os próximos 4 anos de gestão. Não desenvolver projetos que o recurso não vai chegar, tá? Então não adianta a gente querer pensar projetos que não estão previstos, não estão dentro das áreas temáticas que a União ou o Estado ou qualquer outro, ou algum outro organismo, até mesmo internacional, queira de repente apoiar. Então é importante que a gente se alinhe direitinho isso, para que a gente não gaste energia, não faça um esforço de energia desnecessário. Avançando aqui, tem esse manual de contabilidade aplicado ao setor público, que é o MCASP. Esse manual também é importante, né, a gente entender lá quais são as informações, particularmente da área contábil, que a gente vai estar entendendo como é que se processa todas as informações de elaboração de um empenho, o que é um empenho, o que é um documento de liquidação, o que é uma nota fiscal, né, a tributação, quais são os tipos de tributos. Então, existem informações aqui realmente bem interessantes na área de contabilidade aplicada ao setor público, que a gente precisa ter esse conhecimento, e aí gera todo um processo de aprendizado na medida que a gente está querendo executar isso enquanto Plataforma Mais Brasil, certo? Dentro ainda da fase de proposta, como eu falei, a gente vai preparar o projeto, vai coletar as informações, vai escrever o projeto e vai, a partir daquele modelo de projeto que está disponível lá no módulo 1 para vocês,
a gente vai colocar esse projeto dentro do sistema. O projeto foi analisado pelos técnicos lá em Brasília, o projeto foi verificado, algumas diligências provavelmente ocorreram nesse período e a gente foi ajustando até que o projeto fosse aprovado. O projeto foi aprovado, foi assinado pelo gestor municipal, pode ser o prefeito, pode ser o secretário, a partir daquele decreto de desburocratização, que já existe, eu acredito, há uns 3 anos, 4 anos, esse decreto de desburocratização, e a gente agora vai começar a executar. Na medida que a gente começa a pensar em executar esses projetos, a gente tem que começar a verificar a leitura desse termo de convênio. É importante que a gente invista tempo, invista energia, fazendo com que a gente faça a leitura desse termo de convênio ou do contrato de repasse. Nesse termo de convênio, do contrato de repasse, a gente vai ter informações de como é que a gente pode estar procedendo à execução em si. Obviamente que a gente está sendo norteado pela portaria interministerial 424, mas tem algumas peculiaridades que só constam nesses termos de convênio ou no termo de contrato de repasse. E a partir dessas informações a gente começa a fazer todo o desdobramento de execução de ações conforme as cláusulas que estão lá previstas, de contratação das empresas, dos fornecedores, se for recursos humanos, contratação de pessoas físicas, enfim, tem lá as obrigações e deveres, né? Direitos e deveres, em que cada partícipe vai ter todas as responsabilidades legais dentro desse processo de execução dos convênios. As responsabilidades legais desses partícipes, seja União, seja Caixa Econômica Federal, no contrato de repasse, seja o município, enquanto executor, enquanto conveniente, enquanto recebedor desses recursos transferidos pela União. Tá? Eu sugiro sempre que a gente estabeleça um gestor para cada convênio ou contrato de repasse. Tá? É importante que a gente tenha de maneira muito clara, de maneira muito fácil de identificar quem é aquele gestor, quem é aquele profissional que vai estar sendo o responsável em repassar as informações para todos que estão envolvidos nesse processo. Então, se você tem um engenheiro na sua equipe, se você tem um contador, a depender do tipo de projeto que você esteja executando, um arquiteto, enfim, um profissional da área da educação física, enfim, das mais variadas profissões, você pode estar atribuindo com que ele seja o responsável por aquele instrumento, né, o convênio ou o contrato de repasse, e ele domine todas as informações que estão ali sendo desenvolvidas. É importante que a gente não sobrecarregue o profissional, né, deixa ele com um projeto, ou com 2, ou com 3, mas de uma forma geral diversificando isso na equipe para que a gente não tenha essa sobrecarga e o profissional realmente dê uma travada, pegue um certo abuso, né, que às vezes desenvolve com relação à execução ou prestação de contas desses contratos de repasse ou convênios. Tá? Então é importante deixar claro, preparar um documento normatizando, orientando ele quais são as informações que ele vai estar gerenciando, orientando ele quais são as informações que ele vai estar executando. Feito esse documento, fica muito mais claro, até mesmo para prestar contas ao órgão federal em um momento mais à frente. Tá? Trago ainda como informações importantes registrar todos os atos praticados na execução do objeto, certo? Com documentos formais. Quais são esses documentos formais? São as pautas de reuniões, as atas, fotos dos eventos que você executou, fotos dos materiais, fotos e vídeos, né, dos materiais que você adquiriu. E tudo isso a gente vai salvando no HD externo, no pendrive ou no DVD, né, no CD e vai enviando para Brasília. Pode fazer impressão também, digitalização. Os e-mails trocados com a Caixa Econômica Federal, por exemplo, os e-mails trocados com os técnicos lá de Brasília, empenhos, notas fiscais, declarações, enfim, tudo que comprove a real execução do objeto e a boa performance dessa execução, né? dessa eficiente execução, certo? Então vamos avançar aqui. Eu sempre digo que a gente está trabalhando em paralelo, em parceria com outros setores dos nossos órgãos, né? Então a gente sempre deve consultar a nossa gerência jurídica ou assessoria jurídica, dependendo do órgão, vai diferenciar essa terminologia, e deixar a par todos os atos e procedimentos que estão sendo realizados no objeto do convênio. É importante que o setor jurídico do teu órgão, ele visualize o que é que você está fazendo, tá? Que ele vai estar podendo, tá, não é bem assim não responde desse jeito não, que você pode se encrencar. Não faz isso, não faz aquilo. Então é importante que você tenha sempre um balizamento. Muitas vezes a gente não tem formação jurídica em algumas áreas, mas aí a gente precisa ter esse norteamento
desse setor jurídico. Então, sempre deixa para o teu setor jurídico na medida que você for executar um convênio ou contrato de repasse. Nunca executará algo que esteja fora do termo de convênio e que não possua estrita relação com o objeto do contrato de repasse ou do convênio, tá? Existem situações em que foi executado algo fora do objeto e o órgão, a União, né, o órgão federal, solicitou a glosa, né, a devolução daquele recurso por inteiro, em 100%. Em contraponto, há circunstâncias que você pode comprovar que, mesmo sendo executado fora do termo de convênio, não gerou prejuízo ao erário municipal, não gerou prejuízo ao erário da União e que aquilo ali você pode estar glosando só aquela parte que foi executada fora do objeto, tá? Então isso aí é uma discussão que realmente é ampla, que é nova, mas que você comprova. Não tem por que você devolver todo 100% do recurso se você só executou algo que, de maneira específica, foi diferente de você executar todo o recurso fora do que foi proposto, tá? Então isso aí a Procuradoria, o órgão, a Procuradoria do município, a Controladoria Geral do município aqui pode estar atuando nesse sentido para que a gente possa estar gerando uma justificativa para que nós possamos nos proteger, nos resguardar quanto a essas circunstâncias como essas. Porém, o gestor que fez algo fora do termo de convênio, ele assume a responsabilidade enquanto sabedor das suas atividades laborais, enquanto sabedor das suas atividades funcionais. Ele errou e tem que se abrir uma sindicância, algum tipo de investigação administrativa para que possa averiguar, para que possa apurar essa conduta errada desse gestor, errada ou equivocada, tá? Sempre verificar com a gerência financeira. A gente falou aqui que sempre deve estar a assessoria jurídica acompanhando tudo que a gente está fazendo. Então, de maneira análoga, a gente tem que sempre estar buscando também esse contato com o órgão financeiro da nossa secretaria ou órgão da indireta, né? Sobre quais procedimentos para pagamento devemos realizar ao contratante, né? Então, é importante que existe a figura do gestor financeiro, como já falei aqui no nosso início da nossa aula, e também existe a figura do ordenador de despesa, e esses vão estar de uma forma atrelados a toda a gerência financeira que faz parte do teu órgão, tá? Então, eles vão estar orientando para a gente, passando para a gente os empenhos digitalizados, assinados, carimbados, a nota fiscal, e se for, por exemplo, um serviço de engenharia, uma obra, uma medição daquilo, tudo isso a gente vai pegar, essas fotos, tudo isso, vai pegar e vai anexar no sistema, na plataforma Rebrasil, para comprovar que aquele serviço ou produto foi adquirido ou foi executado de maneira correta. Joia? Vamos avançar aqui. Outros avisos importantes que a gente tem aqui é fazer a guarda de todos os documentos utilizados para a aprovação do projeto, ainda na fase de proposta, né? Isso é fato notório desde o início de pensar o projeto, de escrever o projeto, de organizar todas aquelas informações, até a prestação de contas a gente tem que fazer a guarda desses documentos, digitalizados de maneira física. Outra informação importante é responder dentro do prazo estabelecido as diligências, né? Isso aqui não deveria nem estar aqui, essa informação, mas a gente perde muito prazo. A gente, quando fala a gente enquanto município, tá? E não deveríamos estar perdendo esses prazos, uma vez que isso atrapalha todo o processo de execução, atrapalha toda a credibilidade do projeto. Pô, o pessoal não está executando direito, o pessoal não dá as informações, o pessoal responde sempre com atraso. Então é importante que estabeleceu-se um prazo para nós, tenhamos o respeito a esses prazos e fazer essas respostas tanto ao órgão federal como as demais diligências de órgãos de controle que possam estar atuando no processo de auditoria, entre outras informações. Caso seja necessário algum prazo maior para a resposta, solicita isso formalmente ao órgão da União, justificando os motivos pelos quais você está solicitando isso, certo? Há ainda algumas diligências em que as secretarias, os órgãos da direta e da indireta não recebem de uma forma objetiva, ficando a cargo, então, atualmente, da assessoria especial, que é um órgão ligado ao gabinete do prefeito, informar isso às demais secretarias, aos demais órgãos da indireta. Algumas diligências não chegam diretamente para esses órgãos que eu estou me referindo, chegam diretamente para a assessoria especial, para o gabinete do prefeito, de lá eles direcionam para nós. Então é importante que a gente fique atento, né? Esteja analisando se tem algo no sistema. Muitas vezes o sistema eles lançam lá e o e-mail não chega, ou o ofício demora para chegar aqui. Então é importante que a gente esteja
com algum contato lá em Brasília, com algum contato com os técnicos da União, para que a gente possa estar facilitando esse tipo de comunicação. Outra situação que existe na execução dos nossos projetos, né, na medida que a gente está trabalhando com captação de recursos públicos, particularmente as emendas parlamentares, programação orçamentária, chamamentos públicos, editais, é também responder diligência das gestões anteriores, né? Uma prestação de contas foi executada, mudou a gestão, como ocorreu agora, né, ao final do ano de 2020, início de 2021, e aí as equipes também foram alteradas, não talvez em 100%, mas em um número interessante, e por essas alterações, a gestão que hoje assumiu, com algumas outras pessoas nas equipes, diferentemente do que era antes, toda aquela estrutura orgânica, precisa conhecer o que é que foi executado, precisa entender o que é que tem hoje para ser respondido. Então, isso aí é importante que a gente tenha em mente que, não foi da minha gestão, não vou responder. Não, você tem que responder. Tá? A gente está aqui hoje enquanto município de Recife. A gestão ela se altera a cada 4 anos. O município não se altera, não se subdivide, né? O que se altera é a forma de governo. O que não se altera é a forma de Estado enquanto município, propriamente dito falando. E quem está hoje, independente das suas circunstâncias, tem que desenvolver essa postura de responder, senão pode prejudicar toda a captação, pode travar todo o município de receber recursos públicos por meio da União. Então é importante que a gente não fique negativado nas certidões regulares de CALC, certidões trabalhistas, previdenciárias, entre outras, tributárias, entre outras, que a gente não seja penalizado por erros de gestões anteriores e omissão nossa de não querer responder porque não caberia a mim. Não, cabe sim a nós respondermos. Se a gente não conseguimos encontrar esses documentos, a gente estabelece contato com os antigos gestores. Se os antigos gestores também não fizerem de desdém, né, desdenhar da gente, a gente tenta de alguma forma abrir uma sindicância, um processo administrativo, para que a gente possa estar averiguando a atuação desse gestor e na dificuldade que a gente tem de obter esses documentos, para que ele, de alguma maneira, apresente esses documentos e a gente possa prestar essas informações e responder essas diligências. Joia? Vamos aqui começar. A gente tem aqui ainda na portaria 424/2016, que em seu artigo 4º, parágrafo 3º, determinado que o conveniente deverá manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 anos, contados da data em que foi apresentada a prestação de contas. Ou seja, a gente tem 10 anos, a partir da prestação de contas que a gente apresentou ao órgão federal, para fazer a guarda física desses documentos e digitalizada, tá? Então é importante a gente digitalizar tudo. Obviamente que a gente já está digitalizando esses documentos na medida que a gente está colocando no sistema, na plataforma Mais Brasil. Mas há alguns documentos, troca de e-mails, essas informações, declarações, que muitas vezes não vai para o sistema. Atas de reuniões, essas circunstâncias, que a gente precisa também fazer a guarda. Então digitaliza tudo, pessoal. Digitaliza tudo, sobe para a nuvem, né? A gente tem hoje o Google Drive, OneDrive, manda para teu e-mail, né? Manda para si mesmo, né? E grava eu sugiro de comprar um HD externo ou um pendrive que tem uma capacidade boa de armazenamento e guarda todos esses documentos lá, porque no momento mais à frente pode você ser surpreendido por alguma diligência da União e ser solicitado que você apresente alguns documentos que estavam presentes naquele processo de execução. Tá? Então são 10 anos aí, esse é um prazo que está estabelecido na portaria 424 de 2016, certo? Bom, esse é o nosso primeiro momento aqui com a fase de execução, de fase de proposta. Quando tiver a parte prática, no nosso momento síncrono, na próxima semana, a gente já tem de alguma forma informações mais peculiaridades e de mexer lá na plataforma Mais Brasil. É isso, ficamos então por aqui nessa primeira parte do módulo 2. Obrigado e bom curso, bom estudo para vocês.